Bom, gente, quando nós temos a oportunidade de ter mais de uma palestra no mesmo evento, como foi o nosso caso, normalmente a gente amplia o assunto e destrincha um pouco. E foi o que aconteceu aqui conosco. Essa minha segunda palestra tem uma continuidade natural daquela primeira. O testemunho do Espírito, falando da filiação, até a certeza da salvação, algo que está sobre a nossa vida. Bom, o testemunho do Espírito Santo, como eu tinha falado para vocês a respeito da escola puritana, do tempo dos puritanos, mas o testemunho do Espírito Santo foi um dos temas mais caros aos puritanos, que é um movimento teológico que se destacou a partir de algum tempo após a Reforma, porque mesmo a Reforma tendo vindo, a situação de alguns lugares da igreja já reformada então, não era assim tão reformada de verdade, não era tão boa. Algumas coisas já tinham começado a entrar em declínio. O movimento puritano traz esse nome por causa da ideia de pureza que deveria se aplicar sobre a fé cristã. Então, a sua importância é tão grande. Existe uma obra de um autor conhecido entre nós, chamado J.I. Packer, chamada Entre os Gigantes de Deus, em que ele registra a seguinte sentença: a obra do Espírito Santo é o campo no qual foram feitas as mais valiosas contribuições dos puritanos para a herança teológica da igreja. Isso porque, quando os puritanos tratavam do assunto, eles geralmente se referiam à riqueza doutrinária da segurança da salvação, que foi um tema que ocupou bastante as mentes mais brilhantes desse período que a gente chama de puritano. A segurança da salvação é uma das doutrinas que para nós reformados é muito cara e que tem uma conexão imediatamente direta com a doutrina da santificação, porque uma coisa desemboca na outra. E aqui também, quando eu faço essa breve introdução, já fica também algo para nós pensarmos, indo pelo seguinte viés. A coisa de 150 anos, arredondando, começa um outro movimento dentro desse universo evangélico, que é chamado de movimento pentecostal. E caiu, com o passar do tempo, caiu no gosto popular dizer que quem era reformado, presbiteriano, tal, não gostava do Espírito Santo, não falava do Espírito Santo, não entendia do Espírito Santo, não tinha o Espírito Santo. Por quê? Por uma questão estética, né? Não vou entrar no mérito teológico, mas por uma questão estética, a gente é mais quieto. E por sermos quietos, as pessoas atribuem a não termos interesse na pessoa do Espírito Santo. Um dos melhores, se não o melhor livro para tratar do Deus Espírito Santo é exatamente um livro editado pela nossa editora, Cultura Cristã. É um livro do Abraham Kuyper, que foi não só um ministro, como também um estadista dos Países Baixos. E ele tem um livro dessa idade, na falta de travesseiro dá para usar, é um livro bem espesso, e ele só trata do Espírito Santo. Qual é a riqueza que os puritanos deixam para nós, como trilha, e que nós devemos apreciar bastante? O Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Nós não devemos nos achegar ou nos apegar ao Espírito Santo pelo que eventualmente ele possa fazer, mas pelo que ele é. Ele é Deus. E é nesse sentido que nós precisamos nos aproximar, amar o Espírito Santo, estar envolvido nessa questão de busca ao Senhor, e o Senhor, que é um Deus triuno, ele subsiste na forma de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Tá bom? Então, nesse sentido, o movimento puritano foi muito rico,
em deixar para nós uma trilha que nós podemos seguir de forma assim bastante sólida. Então, ao conectar o testemunho do Espírito à segurança da salvação, ora, eles aplicavam essa conexão ao fruto da fé. Lembram? Você precisa ver parte da manhã. O fruto da fé é exatamente algo que brota em você, mas que muitas vezes se torna visível. Ora, também é um qualificativo da própria fé. Então, eles aplicavam a depender da necessidade ou a uma coisa ou a outra. Eles sugeriam que a segurança da salvação, era uma consequência natural do crescimento maduro de uma fé que era corretamente posta no lugar certo, que era no Senhor. Então, se nós fizermos assim, nós vamos ter uma chance muito menor de entrarmos por um caminho de misticismo evangélico, de sei lá, alucinações evangélicas, porque nós vamos centrar o nosso olhar naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E ponto final, e não nas coisas que eventualmente passam pela nossa cabeça. Isso significa também que a fé, em conjunto com a segurança, essa segurança da salvação, estaria intimamente ligada ao testemunho, que é nosso testemunho, que exterioriza aquilo que nós temos no coração, e também a ação interior, que é confirmativa do Espírito Santo a respeito do que nós somos em Deus na vida de cada um de nós, que somos cristãos. João 8, capítulo 8, versículos 31 e 32, nós vamos ter o registro em que o próprio Senhor Jesus diz àqueles que tinham acabado de se manifestar como crendo nele. Vejam bem, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Se permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Isso aqui abre uma janela para nós falarmos de santidade, de perseverança e de segurança. Esse trinômio que nos faz olhar para frente e entender para onde é que nós estamos indo. E essa passagem vai nos aclarar de modo muito claro, gostaram? Aclarar de modo muito direto, muito objetivo, a afirmação do Senhor sobre a segurança do crente. Quando nós andamos em santidade, nós temos a tranquilidade de termos a plena convicção da segurança que se abate sobre a nossa vida. Isso por quê? Porque ao falar o que ele acabou de falar lá em João 8, ele estabelece uma conexão com o fato de que, se nós cremos, nós já somos livres, libertos. Exatamente nesse processo nós conhecemos a verdade. E tudo isso é colocado de maneira concreta sobre a nossa vida. Isso não reverte. Isso é concreto para a nossa vida. A cognição é chamada de fé, muitas vezes. Ou seja, você entendeu, aí você creu. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Vos libertará, ou na versão que eu li, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará vocês. Aqui nós vemos quase que uma encarnação, o Senhor aceitando para si o título de ser a verdade, porque Ele é aquele que nos liberta. E os puritanos entendiam nesse processo que a fé começa na mente, exatamente por causa do conhecimento. Começa na mente crendo na verdade, crendo no processo da veracidade. Veracidade da mensagem do Evangelho, aquela mensagem que é pregada e que, por eu conseguir pensar, eu conheço, e ao conhecer aquilo que eu pensei, aquilo gera em mim o processo da libertação, que já é um ato de Deus sobre a nossa vida. Uma vez isso acontecendo, isso precisa descer do coração, para que a gente não seja aquele pensador, aquele teólogo seco, mas que a gente viva aquilo em que a gente passa a crer. Isso vai resultar no processo da iluminação clara do Espírito Santo sobre a nossa vida. A gente passa a ver coisas que não via,
a gente passa a entender coisas que não entendia, a gente passa a crer de forma que antes não cria, a gente enxerga o processo do plano de Deus como nunca viu antes. Tudo porque a gente conheceu a verdade. É ainda o mesmo Packer quem vai dizer que o Espírito aclara a mente, capacitando o homem a receber as realidades espirituais e imprime sobre a mente a realidade objetiva daquelas coisas das quais a palavra de Deus dá testemunho. Ou seja, o Espírito Santo trabalha na nossa mente, na nossa cognição, de tal maneira que a gente é iluminado pelo Espírito Santo, que imprime em nós coisas que não eram nossas, naturais, mas que vêm da parte de Deus, que a palavra de Deus já falava daquilo e que nós não entendíamos e nem críamos. E por causa desse processo, a gente passa a ter. Então, esse conhecimento que é obtido dessa maneira, lembram? E conhecerão a verdade, é um conhecimento. É tão direto, esse conhecimento é tão direto que ele produz uma convicção que é semelhante à percepção sensorial. O que é sensorial? São os sentidos. É tão profundo isso na nossa vida que é como se na nossa existência natural a gente passasse a ter conhecimentos que não tinha antes. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente é visitado pelo Espírito Santo de tal maneira que a nossa vida vai ser transformada, estou falando daquilo que a gente chama comumente de conversão, nós não somos levados para outra dimensão, a gente não sai daqui e vai para a quarta dimensão, no mundo paralelo. A gente fica aqui, é ser humano, mas é exatamente nessa humanidade que o ser de Deus vai trabalhar. E ele vai se amalgamar em determinados aspectos conosco, porque ele vem morar dentro de nós. E nesse sentido, nós continuamos sendo seres humanos, eu espero que todos aqui sejam, né? Ninguém aqui seja alguma coisa diferente, mas uma vez que todos permanecemos sendo seres humanos, nós passamos para um outro estágio. Esse estágio é o da possibilidade da caminhada espiritual. E um ser humano natural pode ter, mas uma caminhada espiritual maligna. E é outra história. Tá? Existe uma realidade espiritual que não é a de Deus. Ela é verdadeira, a Bíblia fala dela, e o testemunho da igreja desses 2000 anos também confirma isso. Além da palavra, a prática confirma isso também. Isso vai nos conduzir ao ponto central. A nossa fé possui um componente que é espiritual, que é implantado em nós por Deus, e que, embora possa ser esmaecido, meio embaçado pelos pecados, pelas tentações, muito daquilo que a Roberta falou agora há pouco, jamais será apagado do nosso íntimo. Eu estou falando daqueles que foram salvos pelo Senhor. Jamais será apagado do nosso íntimo, porque nada no mundo criado pode desfazer o que Deus já fez. Se foi Deus quem fez, não há nada que possa desfazer aquilo. No entanto, nós sabemos pela Escritura que nós podemos andar, mesmo sendo salvos, de tal modo que não estejamos naquele tempo produzindo alegria no coração do Senhor. É aquilo que a gente chama de um crente que precisa ser restaurado, que em outras tradições podem chamar de outros nomes. Mas esse é um filho de Deus que está doente e que precisa ser restaurado. Tá? O cristão sincero muitas vezes sofre com dúvidas. Dúvidas fazem parte da razão humana. Você pode ter dúvidas. Você pode ter temores. Ter temores faz parte da natureza humana. Mas o fato é que nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida, e essa promessa é que foi dada a nós uma ideia indicativa de que nós devemos perseverar, mas ao mesmo tempo nós não fomos deixados sozinhos nessa perseverança. Porque o mesmo Deus que nos ordena perseverar,
Ele nos dá os meios para que nós perseveremos. Então, nenhum de nós pode um dia reclamar com o Senhor que não conseguiu perseverar. Não existe um crente verdadeiro que não vai perseverar. Todos aqueles que o Senhor, o Deus Pai, por sua escolha eterna, entregou ao Deus Filho na cruz, serão salvos. Todos. Não há exceção. E foi exatamente isso que o Filho, em João 17, falou para o Pai. Pai, todos aqueles que tu me deste, estão aí, não perdi nenhum. A não ser o filho da perdição. Mas aí é outra história. O Senhor não escolheu, ele é o filho da perdição. Bom, essa segurança é advinda dos atos de Deus, que é concretizada pelo testemunho do Espírito no nosso coração, não vai permitir que nós nos desviemos do seu caminho. É por isso que a gente se mantém na presença do Senhor. Do conhecimento da verdade que liberta, até recebermos o Espírito Santo, nós temos um caminho, mas esse caminho é um caminho que a gente recebe, vem do Senhor para nós. Lá em Romanos 8, versículo 9, nós lemos assim: vocês, porém, prestem atenção, Paulo está falando para crente, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10 diz assim: se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Esse Espírito habita a vida daqueles que foram resgatados pelo poder salvífico do Senhor. E aqui é que está a beleza da ação de Deus sobre a vida dos que Ele escolheu. Vamos voltar um pouquinho do nosso tempo, quando a gente vai lá para a Idade Média, de volta, vamos pensar um pouquinho antes da Reforma Protestante. A igreja tinha adotado práticas ilícitas, práticas estranhas à palavra de Deus, coisas estranhas à definição bíblica do que é ser filho de Deus. E quem se opunha a tudo isso frequentemente ia parar numa fogueira, ia parar numa sessão de tortura lá da Inquisição, era tratado como herege, ou seja, o sujeito que queria descobrir a verdade e ficar na verdade era tratado como um herege e era torturado, morto, banido. E as torturas eram as coisas mais esquisitas. Por exemplo, para saber se... E normalmente era mulher, porque se desconfiava que ela podia ser uma bruxa. Tinha muito essa ideia de bruxa na Idade Média. Então era assim, mais ou menos, você botava um caldeirão de óleo para ferver. Aí você amarrava a mulher lá em cima e soltava dentro do caldeirão. Se ela saísse viva, não era bruxa. Ou seja, era bruxa. Como é que você vai sair viva dali? Então, esse tipo de coisa assim, que não tinha qualquer conexão com a palavra, nem com a lógica, né? Ora, se você sair vivo num caldeirão de óleo fervente, é ET, não sei o que você é, mas ser humano não é. Né? E aí, bom, olha lá. A idolatria, o misticismo, isso tudo reinava na igreja medieval. O povo não tinha alimento espiritual nenhum, o povo não sabia o que estava acontecendo, aquilo que era, ou seja, as reuniões religiosas, que eram as missas, aconteciam com o sacerdote de costas e falando em latim, num tempo em que ninguém que não fosse letrado falava mais latim. Então ninguém entendia nada, você entrava, você ia por obrigação, mas você entrava e saía sem nada, sem alimento espiritual, sem proteção do seu coração. E todo esse povo vira alvo de misticismo ao longo da Idade Média toda. Claro que durante esse tempo todo teve gente salva, teve gente santa, teve, sabe, o Senhor sempre guarda
o seu número, mas a enorme maioria da igreja estava corrompida. Então, esquecida da sua missão principal, a igreja medieval se transforma num império político, religioso, que dominava a Europa, dominava a política europeia daquele tempo, e começou a expandir a sua influência também no tempo das grandes navegações. As grandes navegações começam na virada da Idade Média para a Idade Moderna. 1492, nós temos ali o começo disso, e alguns chegam a dizer que ali começa a Idade Moderna, e outros preferem arredondar. Não, é 1500, é melhor da gente estudar. Mas o fato é que ali, entre 1492 e 1500, decide-se chamar aquilo ali de início da Idade Moderna. Portanto, a Reforma Protestante, que vem em 1517, ela se estabelece a partir do iniciozinho da Idade Moderna. Tá? Não da Idade Média, mas da Idade Moderna. Em certa medida, minhas irmãs, nós podemos traçar um paralelo, e aqui é que isso é muito triste, um paralelo entre a igreja medieval e a igreja evangélica pós-moderna. Naquele tempo se vendia a solução da salvação, hoje também. Naquele tempo você vendia um documento para perdão de pecados. Tem gente fazendo isso por aí hoje. Naquele tempo você vendia pedaços de terreno no céu. Tem gente vendendo terreno no céu. Você vendia um monte de bugiganga, né, para você levar para casa, para aquilo ser bênção, para irradiar isso, irradiar aquilo. Hoje também. Um monte de coisa, de papelão, um monte de sabonete, um monte de toalhinha. Isso tudo é vendido. Então existe uma conexão infeliz entre a igreja medieval e essa igreja evangélica pós-moderna. Parte do que hoje se chama igreja evangélica torna-se um aglomerado de dificuldades, de ídolos, de superstições. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque talvez um dia uma parte dessas pessoas já tenham sido pessoas, pelo menos intelectualmente, instruídas a respeito do que é a fé cristã. Pode não ter descido do coração, podem nunca ter entendido aquilo que o Espírito Santo estava fazendo ao seu redor. E, quem sabe, tentaram comprar a possibilidade de fazerem milagres. Lembram do livro de Atos? O resultado de tudo isso é que, um pouco mais de 500 anos após a Reforma, existe uma confusão muito grande com relação à pessoa do Espírito Santo. Eu dei essa volta para a gente entender que tudo isso acontece à revelia das ações do Espírito Santo. Confunde-se muito a pessoa do Espírito Santo com obras hipotéticas do Espírito Santo. Existe uma confusão entre o testemunho interior do Espírito Santo, exatamente aquilo que reside na parte em que a nossa santificação começa a dar frutos, e as ações externas, que não necessariamente são trazidas pelo Espírito Santo. Você pode sair das quatro paredes da igreja ali fora e encontrar pessoas de índole muito boa. Pessoas casadas há 30, 40, 50 anos que nunca traíram seus cônjuges. Não é preciso ser cristão para isso. Ou seja, o que eu quero dizer é que ações externas louváveis podem ser também feitas por gente que não é filho de Deus. O problema é que de todos os filhos de Deus esperava-se que eles tivessem frutos visíveis, condizentes com alguém que é santo. O que nos espanta não é o fato de um impenitente fazer coisas boas. O que nos espanta é o fato de cristãos não darem bons testemunhos. É isso que nos espanta. Porque não é condizente. Se o Espírito Santo perde o espaço, como nós temos falado e temos visto, nós vamos inferir que o próprio testemunho do Espírito Santo tem sido negligenciado. E aquilo que era para ser a santidade, com exemplos visíveis, como eu falei mais cedo,
simplesmente desaparece do mapa e a gente passa a funcionar como se fosse um mundano qualquer. E, ao invés de nós trazermos o mundo, apresentar a palavra, para que o mundo se transforme, nós é que nos amoldamos ao mundo e passamos a funcionar como se fôssemos dele. Então, por isso, a certeza da salvação, que é selada por esse testemunho que hoje está em muitos lugares negligenciado, já não integra muitas doutrinas desse universo evangélico. Deu para vocês entenderem o que eu falei? Se não acontece do lado de dentro, eu não consigo externar os efeitos dessa santidade, que é fruto de eu andar com o Espírito Santo. Mas uma das coisas decorrentes desse processo é eu ter certeza da salvação. É por isso que em muitos círculos evangélicos as pessoas não têm certeza da salvação, não faz parte do que creem. Você pergunta para um universo muito grande de crentes, se Jesus, a pergunta como eles estão acostumados, se Jesus voltar agora, você está salvo? A pessoa vai, o computadorzinho vai funcionar para ver se chutou alguma pedra, se falou alguma coisa. Por quê? O medo é a perda da salvação. Onde está a estrutura desse medo? Na falta de percepção daquilo que Deus fez no coração. Existe uma desconexão. E exatamente por causa dessa desconexão, o que era para ser plenamente santidade, torna-se apenas uma coerência mental que eu posso ou não afirmar. Deu para entender, gente? Ficou confuso? Ou está tranquilo? Ninguém respondeu nada. Quando a gente volta lá para o primeiro século, a vantagem de você ser preletor é que alguém sempre põe uma aguinha para você. Quando a gente volta lá para o primeiro século, vamos lembrar, primeiro século a igreja está começando. O ambiente era diferente. Não era como no tempo medieval, porque a disseminação do evangelho estava no seu início. Portanto, embora muitas das doutrinas ainda não estivessem sistematizadas ou consolidadas, a relação direta com Deus era muito profunda. Judeus e gentios convertidos formavam a igreja nascente dentro de uma sociedade pagã. E o fato de estarem mergulhados numa sociedade pagã não fez com que eles perdessem a força nem o brilho. Não fez com que perdessem a capacidade testemunhal. Nesse contexto, quando Paulo escreve aos Romanos, eu estou com isso na cabeça porque eu estou pregando Romanos lá na igreja. O apóstolo Paulo vai usar também algumas menções que ele traz da língua grega. Por exemplo, aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 15. Vocês estão com a Bíblia? Vamos abrir? Romanos 2,15. Todo mundo abriu? Depois não fecha não, que eu ainda vou ficar em Romanos, tá? Vamos ler juntos? Leiam aí, versículo 15. Oito 16. Vira duas pagininhas aí. Vira mais uma página, 9:1, e podem ler. Qual é a palavrinha que vocês leram que aparece nas três leituras? Testificando, testemunhando, confirmando, aí depende da versão. Mas é isso aí. Vocês notaram que essa palavra aparece nos três versículos? A referência aqui de 8:16 tem sido o ponto central para se refletir sobre esse assunto. O próprio Espírito
confirma, na minha versão, ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando a gente observa o que Paulo escreve aqui, ele estabelece um qualificativo. Para ser filho de Deus, é preciso ser guiado por esse Deus. Não há como sermos filhos de Deus e não sermos guiados por Deus. Somente, vamos lá, é um encadeamento aqui de ideias. Somente os regenerados são considerados filhos de Deus. Deu para entender? Portanto, os filhos de Deus, que são esses regenerados, vão ser aqueles que serão guiados pelo Espírito. É disso que Paulo está falando nesses 3 versículos. Porque se nós somos guiados, nós podemos nos enganar ao pensar que somos guiados. Lembra que passou pelo nosso intelecto? Mas onde é que está o princípio da segurança que Paulo nos dá aqui nesses versículos? É que não basta a nossa percepção, não basta sequer a concentração intelectual em nós de que nós já somos filhos de Deus. O Espírito Santo é que vem dizer, vocês são filhos de Deus. É Ele quem testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Se o Espírito Santo, na vida do regenerado, dá testemunho de que ele é filho de Deus, esse mesmo sobre quem ele testifica vai permanecer, vai chegar ao fim, vai ser vencedor. Lembra do Apocalipse? Ao vencedor, dar-lhe-ei, vai ser vencedor e vai estar na presença de Deus para todo sempre. Nós somos instruídos pela ação direta do Espírito Santo de que Deus já fez a obra que Ele tinha que fazer na nossa vida. É por isso, minhas irmãs, que ao longo da história teve gente que não titubeou, não precisou ser carregado à força, foi para a fogueira. É por isso que teve gente que não titubeou, botou o pescoço lá no cadafalso, lá no tronco. É por isso que teve gente que não titubeou, subiu até a forca. É por isso que alguém como Dietrich Bonhoeffer, uma semana antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, ministro luterano, é enforcado numa praça, na praça dentro de onde ele estava preso, e depois um dos soldados diz, eu nunca vi alguém subir tão sereno e tranquilo para ser morto. Meus olhos vão se fechar? Estes não vão se abrir, mas os outros olhos se abrem e eu estarei na presença do Senhor. Quem faz isso ser colocado no coração não é o nosso intelecto. Mesmo que nós tenhamos conhecido a verdade e intelectualmente entendido tudo isso, é o testemunho do Espírito que faz com que nós sejamos embasados de uma tal maneira que o nosso descanso no Senhor é pleno. E aí a gente precisa consultar o nosso coração. Por uma razão simples. Nós temos vários irmãos hoje que estão em igrejas proscritas, na China, por exemplo. Aqui na Colômbia, nós temos várias igrejas sendo queimadas, destruídas. Igrejas evangélicas. País do lado. Mas a gente não passou por nada parecido. E parece que tem coisa que a gente diz assim, isso eu só vou saber se na prática. Não é. Você tem que ter convicções, porque quem fala é o Espírito Santo, não é você. Você deveria ter medo do que vai acontecer na prática, se você vai ser fiel ou não, por exemplo, se dependesse da sua cognição. Mas não depende. Depende do testemunho do Espírito. Se o Espírito já deu testemunho, se ele já implantou em você a sua presença, você tem que perseverar até o final. Amém? Esse verbo que Paulo usa 3 vezes aqui, nesses 3 versículos que nós lemos, é um verbo que no grego ele quer dizer mais ou menos guiar. E ele era muito usado
Sabe quando você pega uma pessoa que tem deficiência visual? E eu não sei se você sabe, mas você não deve pegar o braço da pessoa e sair puxando, né? Ela já aprendeu. Então você simplesmente dá o braço, ela apoia e você vai andando. Ela sabe andar atrás de você. A gente não sabe, mas ela sabe andar, já se habituou. É isso que é guiar. Dá o braço e quem está sendo guiado precisa confiar. Ela não está vendo. Precisa confiar que a outra pessoa está levando para onde ela precisa ir. Cuidando dos buracos, cuidando dos degraus, cuidando dos desníveis do terreno, cuidando das dificuldades e dos perigos. Quando Paulo fala isso, ele diz que é assim que o Espírito Santo faz conosco. Ele testemunha em nós de tal maneira que ele passa a nos guiar, sem que nós saibamos o caminho, mas nós passamos a confiar nele de tal maneira que nós vamos sendo guiados por ele, e isso é o que vai nos conduzir até o final de tudo. Não depende de você. A sua vida com Deus tem parte da sua responsabilidade. Mas você vai chegar lá sem uma vírgula dos seus méritos. Você vai chegar lá porque o Senhor levou você até lá. Guiou você, cego, sem conseguir ver nada. Você simplesmente estendeu a mão, o Senhor deu o braço para você apoiar nessa perspectiva semântica que você foi andando. E um dia, quando você se der conta, você está entrando no lar celeste. Foi Deus. A Escritura revela um Deus que guia o seu povo em segurança. Isso começa lá atrás. Ou por uma coluna de fogo, ou por uma coluna de fumaça, Deus está guiando. Jesus Cristo anda como Deus encarnado e um grupo de pessoas vai atrás dele. Lá vai o Senhor guiando. E Paulo também trabalha com um contraste duro entre escravidão e adoração. Porque na tese de Paulo, aquele que ainda é escravo do pecado não consegue adorar. Não consegue ter a adoração verdadeira. Porque não foi inoculado pela presença do Espírito Santo. Se uma pessoa adora a Deus, é porque não é mais escrava. Não há como ser escrava e adorar a Deus. Não é como passar a adorar a Deus ainda sendo escravo. Por isso que não existe aquela ideia do crente mundano. O que seria um crente mundano é um escravo do pecado. Esse não pode andar com Deus, não pode adorar a Deus. Então Paulo vai tratando disso. Nós precisamos ser libertos da nossa velha natureza, do pecado e dos grilhões que nos cercavam, para que a gente possa apresentar uma adoração que seja verdadeira a Deus e que seja recebida pelo Senhor. Porque vocês não receberam, estou lá no versículo 15 do capítulo 8, vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E ele completa, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O versículo anterior era esse. Aquele que olha para Deus e diz, Abba, Pai, é aquele que pode adorar a Deus na perfeição do Deus que ele é, porque já foi redimido, e uma vez redimido, foi adotado como seu filho, e por isso pode dizer, ô Pai, eu estou aqui, como nossos filhos fazem conosco. Quando vai comentar essa perícope, esse trecho aqui, Agostinho, mais uma vez estou citando, citei de manhã, ele vai ter um sermão bastante famoso dele, ficou conhecido por causa dos embates contra os hereges pelagianos. Ele tem um sermão que é contra os pelagianos, um sermão específico. E ele observa que Deus desvendou as dificuldades da palavra aos corações e que o próprio Deus não deixa perguntas
que perturbem a alma dos cristãos. Essa particularidade do que Agostinho vai comentar é muito interessante. Nós que somos redimidos, não temos perguntas que perturbem a nossa tranquilidade diante do Senhor. Nós temos todas as respostas de que precisamos da parte de Deus. Não há nada que ficou oculto, que tenha sido da vontade de Deus tornar claro e que por alguma razão quem escreveu a Bíblia embolou. Não existe isso. Se algo está oculto, é porque Deus não quis revelar. Mas não há nada dentro dessa estrutura que perturbe a paz e a santidade de um filho de Deus. Ok. Por outro lado, diz ele ainda, a alma ímpia, é o contrário, é o outro lado dessa moeda. A alma ímpia odeia até mesmo a correta compreensão. Vejam bem o que Agostinho está dizendo. Aquele que é impenitente, que não tem o Senhor como seu Salvador único, pessoal, até aquilo de conhecer a verdade para ela libertar você, nem isso o ímpio quer, porque ele odeia compreender quem é o Filho de Deus. E ele rejeita o Filho de Deus. E, naturalmente, todo ser humano faria isso. E isso só é quebrado quando o próprio Espírito Santo aponta o nosso olhar para a cruz e nós conseguimos entender porque ele abre os nossos olhos. Ele nos dá vida para que depois tenhamos fé, porque estávamos antes mortos nos nossos delitos, pecados. Bom, isso por quê? Porque o ser humano natural, ele sabe que se ele compreender a mensagem da cruz, ele vai ter que mudar. Ele não quer mudar. E por isso os incrédulos não podem, segundo ele, Agostinho, não podem apresentar os bons frutos da regeneração, não podem. Somente aqueles cujo espírito foi convencido pelo Espírito é que podem compreender sua adoção e prestar verdadeiro culto ao Deus que é Pai. Então, se você louva a Deus, se você adora a Deus, é porque você foi redimido. Se você foi redimido, você começou um processo. Se você começou esse processo, você está andando em santidade. Se você está em santidade, você vai perseverar. E se você vai perseverar, você tem segurança da sua salvação. Deu para entender isso? Minhas irmãs, nós estamos diante de um tempo em que nós precisamos dar conta da resposta da nossa fé. Nós temos, muito comumente, uma ideia de culpa interior, coisas que talvez o Senhor já tenha perdoado, coisas que já ficaram no passado, mas aí a gente lembra do que Paulo escreveu lá em Romanos 2,15, que eu li para vocês. Ora, mas diante de tudo isso, tendo sido perdoados por Deus, redimidos dos seus pecados, e o Espírito Santo testemunhando em seu coração, não é para você sossegar? É ou não é? Algumas vezes nós ficamos inquietos diante das coisas da vida, e algumas vezes nós ficamos preocupados com elementos que nos cercam, coisas lícitas. Nossa família, nossos filhos, nossas finanças, são coisas da nossa vida natural que muitas vezes nos preocupam. Mas aí quando a gente lê o que Paulo fala, que o Espírito Santo testemunha com cada um dos redimidos, o próprio Espírito Santo confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E o curioso é que o versículo 16 é o Espírito Santo falando com o nosso espírito, ao nosso espírito. É um diálogo. Se é o Espírito Santo quem vem falar para o nosso espírito, coração do salvo,
recebe essa mensagem, se naquele momento nós temos o imprimir do Espírito Santo da convicção, da filiação, do pertencimento, da preservação, não era para a gente sossegar mais um pouco? Era ou não era, gente? Era ou não? De vez em quando o presbiteriano fala alguma coisa. Não é sempre, não. Paulo estava com a consciência já transformada quando ele escreve a sua epístola aos Romanos. E agora, com aquela consciência já transformada, ele escreve também no capítulo 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. A minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Vejam bem que curioso. Os dois primeiros textos, o agente da fala é o Espírito Santo. O Espírito Santo confirma em nós, ou conosco, que nós somos filhos. A terceira fala de Paulo, usando o mesmo verbo grego, é que o nosso espírito, que aqui ele chama de consciência, agora fala e dá testemunho público daquilo que o Espírito Santo já tinha falado. Qual é a lição prática para a gente? É o que John Murray vai falar no seu livro. Somente quando somos habitados pelo Espírito Santo, temos certeza de que a voz da consciência estará em conformidade com a verdade. Aquilo que nós recebemos e que foi inoculado em nós pelo falar e pelo agir do Espírito Santo, chega uma hora que começa a ser a nossa fala por causa do Espírito Santo. Deu para entender por que você recebeu autoridade, inclusive no universo espiritual, para pregar o Evangelho e para sair em nome do Filho, em nome do Pai, em nome do Espírito, pregando a toda criatura? Porque você, como filho de Deus, depois que o Senhor imprime em você o que Ele precisa, e depois que Ele dá as convicções que você precisa ter, você começa a falar como Ele. Não se preocupa com o que vocês vão falar, abre a boca. E o que, gente? Vou falar de novo, você estava distraído. Não se preocupa com o que você vai falar. Abre a boca. Encher de quê? Daquilo que Ele já colocou em você. Você não vai virar um médium, não. Olha, eu nunca vi o Espírito Santo. Você não vai passar por isso. É algo que Ele já encheu o seu coração. E que naquele momento, você se transforma naquilo que alguns irmãos chamam de vaso, né? Você vai ser usado pelo Senhor, mas com algo que Ele já deu. E a sua voz passa a refletir a voz dEle. O seu espírito passa a falar a mesma coisa, na mesma sintonia, no mesmo sentido, com o mesmo poder que a voz do Espírito Santo, porque você está em missão para Ele. Deu para entender? Isso resolve, de alguma maneira, alguns dilemas que nós temos. O homem natural tem uma consciência que testifica a sua culpa. Nós sabemos disso. E vai conduzir esse homem natural à morte, por causa da sua culpa. Mas se esse mesmo homem é guiado por Deus e vai se tornar filho de Deus, ele vai receber o testemunho do Espírito. Isso vai garantir a sua adoção. Vai garantir a sua futura glorificação pela preservação. Sem possibilidade de desadoção. Aquele que é adotado por Deus não é desadotado. Existe isso? Não sei. Mas não vai ser jogado de volta. Uma vez adotado pelo Senhor, você é filho do Senhor. Nós estamos indo para a glorificação. Não existe algo na palavra de Deus como uma desglorificação. Não existe isso. E por fim, esse mesmo filho, que antes era afastado, agora tem um testemunho do Espírito, portanto ele sabe o que está acontecendo com ele, ele agora tem a sua própria consciência testemunhando publicamente aquilo que eu falei de manhã,
testemunhando publicamente, em harmonia com o Espírito Santo, para a boa obra de Deus, começando pela tristeza por causa do pecado, que o próprio Deus gerou em nós, até chegarmos à plena alegria da salvação, que Ele também vai gerar em nós. Nossa esperança se resume ao fato de que é o próprio Deus quem nos faz andar com Ele. Isso passa a ser testemunhado em nossa consciência. Nesse meio todo, a nossa garantia é que, uma vez alcançados pela graça, o testemunho do Espírito assegura nossa filiação e a nossa chegada à glória de Deus. E a nossa missão é que, uma vez vivendo em Cristo, a nossa consciência, que é o alvo desse testemunho, nos faz ver o mundo e nos faz ver os perdidos com os olhos de Deus. Porque para falar em nome de Deus, a gente precisa enxergar com os olhos de Deus. Essa é a realidade de alguém que foi separado para Deus e que recebe os designativos de alguém separado para Deus. Santo é aquele que é separado. Separados para Deus, ou seja, santas de Deus. O testemunho do Espírito mostra o caminho da santidade em que nós estamos, ou seja, mostra o caminho para que as irmãs sejam separadas para Deus. Mostra o caminho para que todos os filhos de Deus sejam separados para Deus. Amém?